Então, meu gato está miando. Estamos online agora. Doutora psicóloga Carolina Schmidt, um prazer conhecê-la. Estamos nos conhecendo pela primeira vez, né? Falando pela primeira vez. Isso aí. A doutora Ana Carolina está em nome aqui do canal Vida Mental. E o Vida Mental, gente, eu conheci em 2013, quando eu entrevistei o doutor Eude Lobo, né? Doutor Eude, um amor, um psiquiatra maravilhoso, super humano, né? Super espontâneo, uma pessoa muito realmente que tinha essa proposta de ver a depressão de forma integral, humanizada, né? Até por isso que eu entrevistei. E aí a doutora Ana Carolina, agora, alguns anos depois, eu enviei o meu novo livro, né? E aí vocês fiquei muito honrada, você adorou, né? Falou que estava gostando muito. Então, muito legal. Estamos aqui para a gente bater esse papo, até bem-vinda. Obrigada, viu, Mari, pela introdução. Queria agradecer você por ter convidado a gente da Vida Mental para participar desse bate-papo aqui no seu canal. Como você bem disse, doutor Elde, mas toda a nossa equipe tem esse olhar essencialmente interdisciplinar para cuidar da saúde mental das pessoas. Então, a gente acredita muito nessas parcerias, né? Você aí através da literatura, do teatro, do yoga, da meditação, nós aqui com a psicologia, com a psiquiatria, enfim, com toda essa parte da saúde mental, né? E você muito bem disse do Dr. Eude Lobo, ele é uma inspiração, sim, que psiquiatra, que também é psicoterapeuta, terapeuta comunitário, terapeuta cognitivo-comportamental. Realmente é uma honra trabalhar com o doutor. E aproveito, né, para dizer tanto para as pessoas do nosso canal da Vida Mental, como do seu canal, Mari, que nós temos esse documentário disponível no nosso canal para quem quiser assistir. É um documentário excelente, que nós da Vida Mental nós sempre recomendamos para os nossos pacientes. E agora também seu novo livro. Ai, que perfeito, né? E o documentário, gente, ele tá com mais de 85 mil visualizações, né? No canal do Vida Mental, ele chama Dentro de Nós, as respostas sobre a depressão. E ele foi feito em 2012, 2013, e ele permanece super atual. Eu vejo sempre os comentários, né? E é uma honra e olha, uma luz, assim, ter visto que todo o esforço que eu fiz para realizar valeu a pena, assim, gente, no sentido de salvar vidas, né? É muito profundo esse trabalho que a gente faz com a saúde mental das pessoas, né? Permanece atual, as pessoas assistem e se iluminam, assim, né? De ver, não, tem luz no fim do túnel, né? Apesar de todo o sofrimento. Então, Totalmente, Maria, é isso mesmo. E se vocês entrarem no nosso canal, vocês podem ver os comentários que deixaram para o vídeo e outros vídeos do nosso canal também. Como é importante a gente estar fazendo o trabalho que a gente está fazendo agora mesmo, Mari, de levar esse tipo de conteúdo para o YouTube, né? Para que as pessoas vejam que elas não estão sozinhas, que elas podem encontrar ajuda e diversos tipos de ajuda, né? Sim, graças a Deus, de lá para cá eu vi muito conteúdo aparecendo e eu sinto que muitas vidas foram salvas também pela internet, né? Graças a esse conhecimento de qualidade. E até sabendo um pouquinho mais sobre você, você é formada pela PUC Campinas, eu vi agora em psicologia, né? Tem formação também numa universidade na Espanha, né? Uhum. E tem uma especialização em dependência química, né? E a sua linha, né, se podemos chamar assim, é a terapia cognitivo-comportamental. Então, eu trabalhei muitos anos, né, com essa temática, né? Então eu acabei conhecendo muitas terapias, muitas linhas, não só da psicologia, mas até essas linhas terapêuticas, né, mais abertas, né, integrais. E eu não conheço a respeito da terapia cognitivo-comportamental, apesar dela sempre ser citada por pacientes que falavam que ajudava bastante, quanto por eu saber que existia esse nome. Então, pode explicar o que é a terapia cognitivo-comportamental? Claro, Mari. É assim, dentro da psicologia, como você bem estava colocando, nós psicólogos seguimos uma abordagem teórica. O que isso quer dizer? A gente, através dos nossos estudos, a gente entende que a gente deve ter uma visão de homem e também de funcionamento da mente.
E essa visão de homem, do funcionamento da mente, é que vai também nos proporcionar as nossas ferramentas de trabalho, as diversas técnicas que a gente vai utilizar para abordar os nossos pacientes. A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem relativamente recente, tanto que o pai da TCC, o Aaron Beck, ainda segue vivo, né, produzindo, apesar de estar muito idoso já, mas ele segue produzindo. Que legal, nossa, é novo mesmo. É novo. Ele vem, né, ele vem muito do trabalho com saúde mental, com casos de depressão, de esquizofrenia, e ele vem também da psicanálise, Mari, que é uma outra linha teórica, que tem uma outra visão de como funciona a mente, né? Mas o que ele entendeu, Mari? O Aaron Beck, ele entendeu que as pessoas, elas tinham alguma disfunção quando elas estavam em grande sofrimento mental, principalmente, por exemplo, ele via isso na depressão, né? Na hora de interpretar a realidade, na hora de interpretar as diversas situações que a gente vive. E cada um tinha uma interpretação dessa realidade, cada um tinha um filtro para a realidade. Né? Então, por exemplo, na depressão, ele começou a ver um padrão de que as pessoas com depressão normalmente tinham uma visão de si mesma, do mundo e do futuro que era negativa, que era desesperançosa. Né? E aí ele começou a criar, então, esse modelo cognitivo-comportamental. O que entende esse modelo? Que tudo aquilo que a gente olha para as situações, né, de acordo com as nossas crenças, né? O nosso filtro são as nossas crenças. E o que são as nossas crenças? É tudo aquilo que a gente foi aprendendo sobre nós, sobre o mundo, sobre as diversas situações desde que a gente nasceu. Então, essa teoria ela vai abordar principalmente a questão dos nossos pensamentos, né? Principalmente essas crenças que a gente vai desenvolvendo desde a infância. E ele também vai trabalhar muito, é uma abordagem que trabalha muito com o comportamento humano. Então, além da gente olhar para o nosso pensamento, por isso que é cognitivo-comportamental, né? Então, além de trabalhar muito com o nosso pensamento, como a gente entende as situações, também vai trabalhar, no final, qual é o resultado desse pensamento, né? Porque existe a situação, essa situação vai gerar, quando a gente está diante dela, um pensamento, que vai gerar reações, sentimentos, reações fisiológicas e também comportamentos. E essa abordagem também vai atuar muito aí nos nossos comportamentos, desenvolver habilidades, testar aí comportamentos na vida real. Gente, então, faz todo sentido você ter sentido tanta sintonia com o livro, e eu agora entendi a terapia cognitivo-comportamental, porque a forma como a gente aborda isso, né, da questão das crenças, a gente fala muito, muito assim, a forma como você enxerga a sua vida. E a forma como você enxerga a sua vida direciona um hábito seu, gera um comportamento. E o comportamento repetitivo gera um hábito. E o hábito, com o passar do tempo, é a sua vida. E se essa forma como você vê a sua vida é limitante, né? Ela é desempoderadora, ela é repleta de pensamentos assim, eu não sou capaz de conquistar aquilo que eu quero, né? No fundo, sempre tem uma crença assim de que a pessoa não é capaz de buscar, né, aquilo que ela deseja para ela, né? Só que ela nem sabe disso. Não é por isso que muitos dos transtornos mentais estão ligados também ao nosso inconsciente, não é? Porque está ali no nosso inconsciente e a pessoa no piloto automático, ou uma falta de olhar para o seu interior, de perceber o que está acontecendo, não percebe que essas crenças estão ali, que aquele pensamento está ali, e ela acha que ela não tem sorte na vida, né? Que ela veio amaldiçoada mesmo, que o problema está com ela, mas ela está alheia ao seu próprio comando interior, né? O que você acha? Mas, assim, é incrível escutar, Mari, essa sua perspectiva que não vem da terapia cognitivo-comportamental, mas que está tão casada à teoria, sabe? Porque é exatamente assim que a gente entende. A gente entende que esse nosso olhar, né, negativo, essa baixa autoestima, essa falta de propósito, tudo isso tem a ver com essas crenças que são formadas desde lá da infância, que a gente geralmente põe em algumas categorias. Por exemplo, crenças de desvalor, né? Por exemplo, de que eu não presto, eu só me dou mal, eu sou uma pessoa tóxica, ou crenças de desamor, né? Por exemplo,
eu não mereço amor, eu não me encaixo, não pertenço. Não tem lugar para mim. Não tem lugar para mim, as pessoas não gostam de mim, eu não sou interessante, eu não tenho nada para oferecer, né? Crenças também de desamparo, e essa cada vez mais, Mari, chega no consultório, né? Então, de que eu sou incapaz, as pessoas falam muito da síndrome do impostor, né? Mas não passa de uma crença aí de realmente de desamparo, de se sentir muito incapaz, de se sentir que não faz nada direito, nada de que... né? Que por mais que faça, não é suficiente, não tá bom, tá sempre insatisfeito, né? Exato. Essa sensação de falta, né? Então é isso, a gente entende na terapia cognitivo-comportamental que são essas crenças, Mari, que vão guiar o indivíduo, né? Então, se eu desenvolvi essas crenças a partir das minhas experiências de vida, desde a minha infância, e eu fui me comportando de acordo com esses ensinamentos que eu fui tendo, e fui reforçando essas crenças, né? Eu fui tornando elas cada vez mais sólidas, mais enraizadas, eu fui criando regras para mim mesmo, que muitas vezes são baseadas em pressupostos que nem tem sentido mais para mim, mas lá na infância foi o que foi sendo criado. E aí o que acontece é isso, né? A gente não sabe nem de onde surgiu, mas tá pairando, como você falou, ali no nosso inconsciente. A gente consegue trazer para a consciência, né? Claro, mas isso requer esse trabalho, né, Mari? Da gente olhar para si, que você fala muito no seu livro, né? Da gente estar disponível para olhar essas dores, né? Essas que a gente chama de distorções. Isso, e até o fato, assim, de você ser responsável, né, pelas suas próprias ações, né, que é algo, assim, no direcionamento do yoga, né, da espiritualidade, que a gente busca o reto agir. Então, o correto agir é agir conforme a sua consciência, e tudo que é nossas ações gera karma, que é o quê? Resultado das nossas ações. Então, até tem uma lição que eu compartilho lá espiritual, que é tudo é sua extensão. E eu vou colocar isso, que, né, a gente acha que é folhas à mercê do vento e que a vida existe o acaso, né? E que muitas das coisas que nos acontecem é fruto do acaso. E, na verdade, é porque a gente está inconsciente de muitos dos nossos padrões e a gente chama isso de acaso. Mas, na verdade, é a sua inconsciência, né? A falta de você assumir as rédeas da sua vida, das suas ações e entender, olhar para dentro, porque às vezes as pessoas, minha vida tá uma bosta, né? Mas esquece que, por que tá ruim, né? Como que tá o seu interior? Como tá essa relação com você mesmo, né? Acho que a autoestima passa muito pelo autoconhecimento, né? Eu acho que não tem como separar uma coisa da outra, você tem que se aproximar de você, né? Não, a gente é inteiro, né, Mari? Não tem como separar nem autoestima de crença, de efeito no corpo, tudo isso tá tão integrado, né? Não tem como separar, não. E essa coisa que você falou do comportamento correto, né? É muito interessante isso, porque a gente também entende que os nossos comportamentos estão gerando novos aprendizados e sim, a gente a cada comportamento a gente está aprendendo sobre a gente, sobre o mundo, aquilo que eu já falei. Né? Então, como é importante, né, a gente estar consciente de como a gente se comporta, porque a gente está criando pensamentos, a gente está criando crenças, ou a gente está alimentando aquelas que já existem, né? Sim, e como é importante, às vezes, a gente falar, não, eu vou me comportar diferente, até para começar a flexibilizar essas crenças, porque eu me comportando diferente, eu tenho uma nova experiência, e eu posso muitas vezes questionar uma crença, por exemplo, de que eu sou incapaz, porque eu me comportei diferente e eu fui capaz de fazer aquilo, né? Sim. Essa capacidade da gente ir domando esse ego. Podemos falar essa questão, então, assim, a respeito. Eu, como praticante de yoga, né, e artista, escritora, eu falo com a alma, sem preconceitos, falo alma, e eu não tenho nem religião, mas eu falo de espiritualidade, que é além da religião. Agora, eu quero saber da psicóloga, né? O que é a alma para a psicologia? Porque tem ligação. Psicologia significa estudo da alma, na verdade, né? Não tem como falar de psicologia sem falar de alma. E até os primeiros autores da psicologia nem falavam de psique, de inconsciente, falavam de alma diretamente, né? Os primeiros autores. Né?
Até porque a psicologia, ela começa na filosofia, bom, também na medicina, na religião, mas em especial na filosofia. Então, assim, falamos muito de alma na história da psicologia, né? Há quem diga até, Mari, que a psicologia é uma versão moderna e científica da religião, da espiritualidade, né? Bom, pode ser uma perspectiva, né? Mas é isso, desde o ponto de vista do que é a psicologia, é o estudo da psique, e eu entendo que é o sinônimo de alma, né? Sim. E quando eu fico pensando... Self, né? De self. Isso. Psique e alma são sinônimos, né? Para as pessoas entenderem. Exatamente. Não é existe ou não existe, é somente termos diferentes para designar essa dimensão imaterial, né, do ser humano, que, ao meu ver, busca esse pertencimento. Qual é o meu lugar nesse... Falhou aqui para mim, não sei se vocês estão me escutando, mas eu falhou um pouco aqui. Agora, ele deu uma leve travadinha, mas eu estou te ouvindo de novo. Voltou. Uhum. Né? Então, eu estava falando disso, que essa busca do humano pelo propósito, pelo pertencimento, né? Se sentir parte desse todo. Eu acho que isso é, para mim, a grande busca que me trouxe também muita saúde mental e que eu entendo, né? A OMS coloca a dimensão espiritual como uma dimensão da saúde e eu entendi essa relação, porque se você não acorda sem saber qual é o seu lugar no mundo, estar encaixado consigo mesmo, né? Sentir que tem o seu valor, por isso que eu falo tanto do dom e do talento, né? Que é você saber a sua estrela única, aquilo onde você brilha, né? Eu acho que isso faz toda a diferença para você enfrentar as adversidades da vida, lidar com esse mundo insano, né? Que é muito difícil mesmo, que abala a nossa saúde mental. Se for pensar, o mundo é normótico, né? Que nem o professor Hermógenes fala. É uma neurose normalizada, mas o mundo é neurótico. Então, a gente precisa encontrar essa saúde dentro da gente, né? Para enfrentar com mais saúde, né? Sim, e essa sua fala, Mari, me faz muito pensar de como essa busca do sentido, o que eu vejo na minha experiência clínica, né? Tem estado muito fora, né? Nessas regras que eu estava falando que a gente cria a partir das nossas crenças, né? De eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que desempenhar desse jeito, eu tenho que... Assim, a gente começa a criar regras pra gente que não tem o menor sentido pra gente, né? Por exemplo, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, por quê? Porque eu tenho que ser produtivo. E aí eu não acordo, e aí eu sou péssimo, eu não tenho jeito, né? E aí isso vai afastando a gente da gente, vai afastando o que realmente me cuida, o que realmente é prazeroso, né? O que realmente me movimenta, o que mexe na minha alma, né? O que me ativa, né? E eu fico pensando, né? Entusiasmo. E eu fico pensando muito, né? E acho que tem um diálogo interessante entre a psicologia, porque assim, a psicologia cognitivo-comportamental, ela tem sub-áreas, no sub não de menor, mas que faz parte do guarda-chuva. Que é, por exemplo, a terapia cognitiva focada na compaixão, a terapia cognitiva baseada no budismo. E eu acho muito interessante, eu acho que aqui a gente conversa muito bem também, dessa questão do ego, né? Como muitas vezes a pessoa que não está encontrando o seu propósito é porque ela está com um ego, né? Tão construído, tão externo, que ela não consegue limpar esse vidro que está embaçado para enxergar a sua luz. Né? Nossa, perfeito. Eu falo que é você, na linguagem, então, né, mais espiritual, que é o que eu trago, é esse eixo, né? Você achar o seu centro interior, que é a conexão com o coração, né? Então, por isso que é sair da dimensão mental, que é muito ego, é muito mental, muito razão e muito crença, condicionamento, né? Então, tudo aquilo lá. E aí, quando você consegue silenciar um pouco isso aí com o autoconhecimento, saber domar essa mente e conecta com o coração, é quando você começa a sentir
se apropriar dos seus desejos, quem você é de fato, e não quem você achava que você era, a imagem que você quis passar, porque quero ser a filha perfeita, quero ser a pessoa mais talentosa, quero ser a profissional impecável e perfeita. Quantos papéis, né? O ego coloca, né? O status ou certas buscas, né? E isso é para mim condicionamento, é esse aprisionamento do self, né? Que seria essa pureza da alma, que é leve, né? É espontâneo, ao contrário de quando a gente está num transtorno mental ou desviado desse caminho, é tudo pesado, é tudo né? Voltou. Você percebe isso? Sim, inclusive eu vou falar um pouquinho da questão do apego e depois eu faço um pouquinho de relação com a questão das crenças, né? Mas é justamente, e que é super delicado da gente trabalhar em terapia, Mari, porque é o equilíbrio, é a balança entre a gente buscar esse ser, o que cuida, mas que não esteja baseado num apego, né? Num apego do ego. Eu não sei se as pessoas estão me escutando porque a Mari travou para mim, mas eu vou falando aqui. Mari, está me ouvindo? Então tá joia. Então, assim... Tô te ouvindo, sim. Tá joia. Então, assim, o que eu trago aqui como apego, né? Então, tenho que ser, né? Eu tenho que ser, como você falou, a melhor da escola, eu sou de tal maneira e eu não mudo. Se eu fui assim até agora, não posso mudar, né? Então, esses apegos que às vezes a gente se apega até a questões identitárias, né? Da nossa identidade, e a gente enrijece, e quando chega a hora de flexibilizar, a gente não tem essa capacidade de flexibilizar, é muito gerador de sofrimento, né? Também distancia a gente do nosso ser verdadeiro, que o nosso ser verdadeiro não é nada disso que a gente fica chamando de identidade, né? De ser a melhor da escola, de ser sou vaidosa, né? Tudo isso são realmente apegos, né? Do nosso ego, né? E aqui... Eu só um parênteses, gente, eu estou buscando a conexão só para melhorar para todo mundo. Pronto. Tá joia, tá joia. Eu estou ouvindo perfeitamente, só que realmente a minha imagem, eu acho que o sinal do Wi-Fi começou a diminuir. Mas eu acho que você está me ouvindo agora? Perfeitamente, estou te vendo e ouvindo muito bem. Só peço desculpa aqui pela movimentação. Imagina, mas é isso, né? E eu vejo que tem tudo a ver, né? E acho que é por isso que chama psicologia cognitiva baseada no budismo, né? Porque esses conceitos de ego, de apego, tem tudo a ver com essas crenças que a gente vai enraizando desde a infância, que quando disfuncionais tem muito a ver com esse apego, né? Então... A criança ferida, né? Você já tinha ouvido falar a respeito dessa... Eu imagino que você vê essa relação que eu chamo no livro da criança ferida, né? Que eu ter observado o contexto disfuncional em que muitas crianças cresciam e depois tinham um transtorno mental e até buscavam o suicídio. E aí você sempre volta e entende a história daquela pessoa, é a criança ferida, né? Então não tinha pai, ou não tinha mãe, ou muitas agressões, ou muita carência emocional mesmo, aquilo passado de gerações por gerações, né? Então, eu vi esse território disfuncional moldando essa primeira infância, né? Por isso a criança ferida. Você tem essa visão? Esse é um arquétipo, na verdade, né? Se for falar aqui da psicologia junguiana, né? Que não é a minha abordagem, mas claro, é um super arquétipo. E é claro que a gente vai trabalhar... essa criança ferida, essa criança interior, né? Na TCC, Mari, a gente não tem um foco de ficar voltar para o passado desnecessariamente. Mas se tem uma criança ferida, é impossível a gente não acessar, né, esse período na nossa terapia. A gente precisa voltar aí. Por quê? Porque está totalmente conectado com o que está acontecendo hoje. Sim. Né? Então, às vezes as pessoas falam, mas isso é lá do passado. Mas esse passado está condicionando hoje, então a gente precisa olhar, né?
E a criança ferida, como você disse, né, desde os primeiros anos de vida. Falam muito do marco do até os 3 anos, né, que é um período muito sensível para tudo aquilo que a gente vai desenvolver ao longo da vida, né, como aquilo que a gente vive até os 3 anos é fundamental em todas as áreas da vida, né, não só emocional, mas física também, nutrição, enfim, tudo isso. Cerebral, né, neurológica, cerebral, sim. Exatamente. Mas é isso, porque, na verdade, a gente aprende coisas tão profundas desde que a gente nasce, né, que são coisas que a gente nem traduz em palavras, que lá na TCC a gente chama de esquemas, né? Então, imagina uma criança ferida, né, de além dessas crenças que ela até consegue acessar, mas imagina tudo aquilo que formou a base dela, né? A base. Sim. E a base foi de violência, né? E a base foi de negligência. Insegurança, né? Aí vem a autoestima, né? Ou a falta de autoestima, né? A falta de segurança para lidar com a vida, né? Vai sendo moldada, né? Claro. Também tem uma outra área da psicologia que estuda muito o apego, e aqui não o apego em relação ao ego, nada disso, mas o apego infantil, né? De como as crianças que não têm um apego seguro, ou seja, que elas não sentem que os cuidadores estão ali para ela, né, de que ela está amparada, como isso, Mari, vai repercutir, por exemplo, no que eu trabalho muito hoje em dia, que é o uso de substâncias, né, e nos outros transtornos mentais. Eu fiz uma pesquisa junto com a Unifesp, com usuários de crack de comunidades terapêuticas. E aí uma das variáveis que a gente estudou foi justamente o trauma infantil, né? A gente avaliou principalmente o trauma sexual, o trauma emocional e o trauma físico. Né? Nesse em específico, a gente não trabalhou a questão da negligência, apesar de ser também um fator de trauma, né? E como entre os próprios usuários de crack, aqueles que sofreram traumas na infância, eles eram mais vulneráveis ainda. Né? Então, eram aqueles que, por exemplo, trocavam mais sexo por drogas, se prostituíam mais, usavam menos preservativo, tinham mais problemas com a justiça. Então, eles eram ainda mais vulneráveis. Né? E é isso que você falou. No seu livro, você observou isso em N histórias. E isso, quando a gente vai olhar na ciência, a gente comprova um nível muito profundo, né? Então, a gente tem, Mari, nas neurociências, que pessoas que vivem traumas na infância, isso repercute até como ela interpreta expressões faciais na vida adulta. Com certeza. É algo muito profundo, né? Sim, nossa, cria 1000 coisas na cabeça e sempre no sentido de que não tem valor, de que, né, porque aquilo foi a forma como ela conheceu, como foi tratado, né? E eu acho que o vício, né, a dependência, já se fala muito disso, você também buscar em algo externo esse preenchimento, né? Então, muitas pessoas, a angústia, essa coisa, esse vazio, né, começa assim, né? Mas, assim, buscar esse preenchimento, né? E que começa a doutora Eleanor Luzes, que fala da ciência do início da vida, uma das minhas entrevistadas, ela falava muito que até, assim, a forma como os partos são feitos, né? A própria gestação, ou a gravidez desejada e não desejada, e tudo isso, mas, assim, as medicações, então, às vezes, não, né, dentro tão bebezinho, tanta medicação, isso gera também logo no início da nossa vida, uma dependência de um algo externo para satisfazer, acalmar essa agonia, né? E isso é profundo, porque toda a busca da espiritualidade é você vincular com a sua alma, com o seu ser, que é o que te dá amparo. Porque se você buscar esse amparo no cônjuge, ou no melhor amigo, ou na faculdade, ou no emprego, né? Coisas instáveis, né? Sim, isso? Totalmente. Assim, eu sempre falo para os meus pacientes como eu entendo que até o uso de substâncias é uma tentativa de ser feliz, né? Uma tentativa de encontrar, enfim, né? A paz, o bem-estar, o que seja, né? Eu tenho pacientes assim que até mesmo com cigarro, nem precisa ser uma substância ilícita, nada do tipo, mas fala que é um verdadeiro encontro, né? Um primeiro momento que ele se sente ali acompanhado, o que seja, né? Para cada um uma sensação, né? Sim.
Mas é isso, né? O que a gente chama o termo técnico na TCC, que é uma relação desadaptativa, né? É uma solução de problemas desadaptativa. Mas aqui, né, acho que é entender justamente isso que você falou, que a resposta não vai estar vou colocar muito entre aspas, tá? Numa bengala, né? A resposta vai estar realmente de você entender o seu ser e entrar e aí eu uso também outro termo que é a coerência interna, né? Você poder encontrar a sua coerência interna, a sua harmonia, né? Até isso é uma coisa que eu procurei falar também, que assim, às vezes as pessoas vão buscar terapia, tratamento, e às vezes em casos mais graves mesmo, né? Um tratamento medicamentoso mesmo, e às vezes é a própria vida, o contexto de vida dela que está desajustado, né? Então, assim, ela não conseguiu evoluir nesse sentido, assim, né? Amadurecer e adaptar a vida dela conforme seja bom para ela, com que ela se sinta bem, né? Então, contexto de vida, assim, você faz uma coisa com profissão, mas você tem dons e talentos e interesses completamente conflitantes com aquele caminho que você está escolhendo. Então, isso vai... Como que a gente, né, não vai ter ansiedade para lidar com o dia, ou não vai ter insegurança ou qualquer coisa, se está desajustado com o que você é, né? Com que... Claro. Na TCC, além da gente... a gente começar a cutucar, né, o paciente para ele começar a se questionar, né, desses padrões comportamentais que não funcionam, de tudo isso que enfim, que não está funcionando para ele naquele momento, né, que a gente chama de questionamento socrático, né, é o questionamento do Sócrates mesmo, adaptado aqui à terapia, né. Então, além da gente aplicar técnicas para que ele possa ir flexibilizando as crenças dele, a gente também faz muitos exercícios comportamentais que vai ajudar essa pessoa também a encontrar a si e o seu próprio propósito, né? Então, por exemplo, desde habilidades básicas, Mari, como aprender a dizer não, né? Aprender a aceitar elogios. Você não imagina a quantidade de gente que não consegue aceitar um elogio. Eu já fui muito assim, eu ainda sei porque eu tenho dificuldade. Então, é isso, assim, habilidade de, por exemplo, de comunicação, né, de assertividade. Então, quando eu consigo, por exemplo, começar a dizer não, aceitar que eu tenho vários pontos positivos que são reconhecidos, e eu consigo me aprender a me expressar, por exemplo, 3 habilidades aqui, como facilita para que eu possa acessar e expressar aquilo que eu preciso para começar a ir no meu caminho, né? De acordo com o meu propósito, com aquilo que vai me fazer bem. Porque imagina, se eu não consigo expressar o que eu preciso, as pessoas não vão ter como. Não tem bolinha de cristal. Então, aí cria aquele mundo interior, né? Já todo fantasioso e pro lado do filme de terror, né? É sempre a tragédia e o filme de terror, nunca é uma coisa boa, né? Quem tá com a mente assim, nossa senhora, é só aquele filme de terror, né? Acontecendo assim. Sim. E é muito importante essas habilidades também no nível social, né? Porque sim, o encontro, nosso processo terapêutico é individual e não depende de mais ninguém. Mas como é importante também a gente estar habilidoso para a gente poder se expressar no mundo com as outras pessoas, né? Não, isso é perfeito. Tanto que no meu livro eu cito assim, quantas vezes, né, eu queria ter falado e não agi. E voltei com o sapo engolido. Né? Quantas vezes era o momento de eu entrar em cena e eu me omiti, calei. E isso foi, na verdade, você vai entendendo uma série de coisas que você vai deixando de ser você, chega uma hora você desvincula de quem é você, porque você mesmo está se boicotando, você mesmo não honra quem você é, sabe? Porque tem sempre aquela preocupação muito com o outro, né? Então, assim, se eu falar isso, eu não vou ser amada ou eu vou ser rejeitada, e aí você molda a sua atitude perante o outro, né? E não exatamente, e não aquilo que é. Porque às vezes é difícil você honrar o que você está sentindo. E às vezes é um caminho mais fácil, porém depois os juros vêm com multa, o tempo cobra os juros mais altos, a hora que você vê essas bolas de neve que você foi colocando, né? Totalmente. Isso é uma coisa que eu sempre trabalho com os meus pacientes. Quando a gente está treinando uma habilidade,
é lembrar por que você está treinando essa habilidade, né? Porque eu sei que está difícil, né? Mas se você lembra, né? E por quê? Porque ele já está sofrendo consequências, ele já está perdendo oportunidades, né? Ele tá se enterrando. Então, assim, quando ele lembra o que está acontecendo, os efeitos de não desenvolver essa habilidade, dá aquele gás de, não, isso aqui é importante. Sim, sim. Eu estou falando muito dos traços que eu me recordo e que eu estou sempre em contato da depressão e da ansiedade. Como está isso nos consultórios hoje, doutor? É realmente o grande mal? Ou tem coisas aí que a gente não está sabendo e que não está sendo falado? Infelizmente, muito infelizmente, Mari, com a pandemia, casos de depressão e ansiedade, se já era o grande mal. Já era grande pandemia, né? Já era uma pandemia, né? Ela era considerada a doença mais incapacitante do mundo. Então, assim, exatamente, né? Depressão e ansiedade. São Paulo, né? Teve um estudo chamado São Paulo Megacity, que mostrou que São Paulo é uma é a metrópole mais depressiva e ansiosa do mundo, né? Do mundo, sim. Então, aqui também a gente tem esse cenário de um jeito muito preocupante, né? E assim, na pandemia, assim, tanto em termos acadêmicos, a gente viu as pesquisas mostrando que o brasileiro ele está mais depressivo, mais ansioso, mais estressado, né? Mas no nível clínico, Mari, é impressionante como está impactando e como é hora de se cuidar, como é hora de fazer esse caminho para dentro que você propõe no seu livro, né? É a hora, quantas pessoas, graças a Deus, Mari, entraram em terapia nesse período? Impressionante. Ai, que bom. Uma coisa que eu senti foi um grande salto das pessoas começarem a usar a terapia online. Porque eu sempre, como eu atuo em 2 países, eu sempre trabalhei na modalidade online. Mas as pessoas tinham muita insegurança, ou não sabiam usar ainda tecnologia. E, de repente, as pessoas entenderam que elas estavam no limite delas e que elas precisavam acessar esse recurso de qualquer jeito. E aí toparam o online e desmistificou, assim, sabe? Gente, perfeito. Eu faço terapia online já há muitos anos. Porque quando eu mudei de cidade, eu quis manter a minha terapeuta. Eu fui a primeira paciente online dela, agora ela tem vários. E assim, gente, não tem... assim, claro, se puder ir presencial, quando tudo voltar, perfeito, a energia presencial é muito boa. Mas não é desculpa para não ter, pelo contrário, é nesse momento que a gente precisa, que está apertando, né? A gente precisa esvaziar um pouco para poder lidar com esse mundo que está apertando a gente, né? E a solução está sempre diante da gente, né? Isso que é essa coisa do universo abundante de possibilidades, é isso, né? Você entender que existe sim, a solução está aí, basta você sintonizar com a solução, né? Ô Mari, e além do livro, você teve outros trabalhos durante a pandemia, ou até fora da pandemia, online, assim, para contar aqui para os espectadores da Vida Mental? Eu só faço trabalho online. Já há muitos anos que eu só faço trabalho online. Então, até para colocar, né, o canal Vida Mental, é vidamental.com.br, e é uma clínica com psiquiatria, psicologia, nutrologia, né? E tem atendimento online, pelo que eu estava olhando lá também. E no meu canal é marysweet.com.br, é o meu site. Mary Sweet, depois a gente vai colocar na descrição certinho. E tem o meu canal do YouTube, eu estou montando um curso online, eu quero fazer usar a plataforma Zoom ou Google Meeting, a gente faz isso de reuniões, você fazer uma roda, que seria uma roda de discussão, uma roda, né, que no hinduísmo a gente chama satsang, que é essa investigação do ser, né, e isso é feito presencial, mas está tudo adaptado ao online, e eu participo, faço as minhas meditações online, faço esses grupos de discussão, de ensinos espirituais, de meditação, então convido quem se interessar. Eu só tenho feito isso, doutora, por enquanto, quando voltar. Maravilhoso. Mas... E como é bom, assim, como psicóloga, saber desse tipo de recurso, Mari, porque quantas vezes eu ressalto para os meus clientes a importância da espiritualidade. Eu tenho um exercício que eu faço com eles, um gráfico da vida. E eu peço para eles colocarem o nível de satisfação com as diversas áreas. E espiritualidade, gente, muitas vezes está muito baixinho. E a gente trabalha que espiritualidade não é sinônimo de religião, né? A gente trabalha o que é espiritualidade. E assim, muitos que buscam, né? E a gente tem até um termo técnico que chama coping espiritual positivo. Quem busca esse coping, que é um enfrentamento positivo relacionado à espiritualidade,
tem inúmeros benefícios. Então, assim, que bom saber que tem essas alternativas online, Mari. Nossa, não, perfeito. A gente pode fazer, né? Até a gente pode falar futuramente disso e fazer um programa para as pessoas que se interessarem, porque eu acredito muito nisso, nesse programa direcionado, em que um também auxilia o outro, e tem esse olhar para dentro, de você mergulhar para o seu interior, rebuscar na infância e dentro de você, né? Transcender a infância, na verdade, né? É buscar esse eixo dentro de você, mas é resgatar isso do que é do ser, do que é do essencial. Né, e ter ferramentas para colocar na sua vida e ir caminhando, né? Assim, eu sinto que é isso. Eu gostaria, né, a gente colocar aberto até o convite para a gente montar o pessoal aí dos espectadores do Vida Mental, do Mary Sweet, se vocês, né, se interessarem, comentem aí que tipo de programa direcionado vocês gostariam, que a gente pode elaborar materiais assim em conjunto e fazer esse desenvolvimento com o grupo, né? Sim. Sempre. Você sabe que na terapia cognitivo-comportamental teve um congresso recente, faz mais ou menos um mês. E a grande temática era a terapia cognitivo-comportamental integrativa, daquele guarda-chuva que eu falei de teorias, integrar. E eu acho muito importante isso, porque daí vem junto a TCC baseada na compaixão, baseada no mindfulness, baseada no budismo, né? E que os terapeutas cognitivo-comportamentais comecem a ter acesso a isso, né, é fundamental e auxilia muito para esse trabalho multidisciplinar, porque se o terapeuta está alinhado com mindfulness, né, com uma prática de mindfulness, por mais que ele não aplique no consultório, mas que ele tenha uma parceria, né, para que, olha, aqui a gente vai iniciar esse trabalho de mindfulness, mas se você quiser aprofundar, você tem esse profissional, essa profissional, eu acho incrível, incrível. Qual que você vê a importância da mindfulness? Então, né, mindfulness igual meditação, que é igual atenção plena no aqui e agora. É você ser capaz de integrar corpo, mente, emoções, seu ser inteiro perfeito, imerso naquele momento e não disperso, né, na esfera mental e tá aquele piloto automático, né? O que você vê como o papel da mindfulness, da compaixão, essa linha mais espiritualista? Tá. Primeiro de tudo, aquilo mesmo que você falou, da questão de ser atenção plena no aqui e no agora. Porque quando a gente pensa nas psicopatologias, né? Na depressão, na ansiedade. Depressão, geralmente, a pessoa tá lá atrás. E a ansiedade, geralmente, a pessoa tá lá na frente. Né? Então, assim, que ela possa chegar no aqui e no agora, né? Incrível. E também porque a gente vive numa sociedade tão autocrítica, Mari. Né, que as pessoas possam viver ali um momento de observar como um detetive, mas não julgar, né, ter essa curiosidade ativa, mas não julgar, se observar, se conhecer, mas não julgar. Nossa, que perfeito, porque isso é o eu observador, né? Para mim, a solução, gente, a solução da vida é observar sem julgar. Observe tudo o que acontece com você, sem julgar, acolha tudo. Sombra, luz, tudo, absolutamente tudo. Porque é na hora que a gente nega, aí que o problema aparece. A hora que você não quer olhar, você está julgando, aqui, exclui aquela parte sua, no efeito sombra que eu falo, é aí que é o problema. É aí que você adoece de uma forma ruim. Agora, acolhendo tudo que vem e tendo a resiliência, a paciência, a humildade de transformar com o tempo, porque uma árvore não cresce do nada, né? Você tem que sempre lembrar da natureza e pensar que nada brota do nada, né? Então, nós somos a nossa psique é um nosso jardim, né? E tudo leva tempo para ser transformado. Sim. Então... Sim, exatamente. E eu também acredito, Mari, que o mindfulness ele é muito importante para a gente trabalhar a autocompaixão e a compaixão pelo próximo também. Né? Então, a gente tem um canal que chama Greater Good, que é da Universidade de Berkeley. E eles começaram como um projeto para falar de mindfulness e como eles têm feito essa associação, né, de práticas de mindfulness, de autocompaixão, de compaixão. E eu acho incrível, assim, eu acho fundamental, assim, eu acho que é muito sanador. Não sei se existe essa palavra em português, sanador. É muito sanador. É muito curativo. Eu acho que existe essa palavra. Você está na Espanha? Especificamente hoje, eu estou no Brasil, mas eu moro na Espanha. Ah, você mora, que legal. E você está gostando? Demais, Mari, demais. Minha vida é muito feliz lá.
Ai, que bom! E agora hoje você chegou no Brasil. Sim, eu cheguei faz um tempinho, mas não tinha dado nenhuma live do Brasil, desde o Brasil, desde que eu cheguei aqui. Então, agora brasileira, então, aqui hoje. Sim, versão brasileira. Doutora Ana, mais alguma coisa que você gostaria de colocar para a gente não estender muita conversa? Claro, Porém, nós queremos que vocês, tanto do Vida Mental quanto da Mary Sweet, comentem quais são os próximos passos que vocês gostariam que a gente desse na nossa conversa, que outros assuntos abordar, porque eu acho que a gente pode estar sempre evoluindo. Aprendemos isso aqui hoje, qual que é a nossa próxima aspiração para nosso desenvolvimento interior, né? Claro. Não, acho que convidar, né, as pessoas para conhecerem as nossas mídias, conferirem o livro da Mari, que é muito bom, faz a gente chegar lá dentro. Encontre Sua Alma, ela está aqui dentro, Guia para a Paz Interior. Então, é focado para você buscar a paz e a realização dentro de você. Está lá no meu site, tá, pessoal? marysweet.com.br. E a doutora Ana Carolina, você tem as suas redes também, a parte do canal Vida Mental? Ou os seus conteúdos é tudo pelo Vida Mental? Isso, eu tenho minha prática de consultório, né, além da Vida Mental, mas as minhas mídias vocês podem acompanhar meu trabalho, junto com o Dr. Eldio Lobo, pelas mídias da Vida Mental. É tudo ponto Vida Mental, então Instagram, /Vida Mental, YouTube, /Vida Mental, é tudo... E é uma linguagem bem voltada, médica, né? Então lá você vai saber que é linguagem científica, mas assim, é bem acessível. É bem para você, paciente mesmo, né? E se você quiser ter aí um olhar mais para o lado interior, da meditação, da profundidade, da arte, vocês podem buscar a Mary Sweet e que a gente possa fortalecer essa parceria, porque é saúde mental, espiritual, da alma, tem tudo. Tem que integrar. Tem que integrar. Isso. Obrigada, viu? Obrigada, Mari. Até a próxima. Até a próxima. Foi um prazer, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.